Graça e paz, amados de Deus, e você está no seu nosso Ponte Teológico. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula de curso da História da Teologia. Pois é, hoje é a 21ª aula, né, meus queridos? Para você que não me conhece, sou o pastor Nelson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não faz parte da família Ponte, vem, come on here, faça parte, né, da família Ponte, se inscreva aí do lado, assina o sininho. Você que já é inscrito, confira para ver se você continua inscrito. Isso, compartilhe aí com os grupos de Facebook, de WhatsApp, os nossos vídeos, nossas aulas. E se você vê relevância no nosso trabalho, você entende que esse ministério, né, eu vejo esse canal também como um ministério, tem abençoado a sua vida, a vida de outras pessoas, convido você a ser um apoiador do nosso canal. Aqui abaixo, no link da descrição, temos o link do Apoia-se. Você poderá fazer parte da família Point, né? Assim que você se tornar um apoiador, a partir de R$5 dentro das suas posses, 5, 10, 15, 20, talvez você seja uma pessoa que tem sido abençoada financeiramente. Você pode estar nos abençoando com um valor, né, que Deus colocar no seu coração. Se você fizer isso, se tornar um apoiador mensal, ativo, nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp e dentro em breve nós vamos começar a sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores, amém? Quando você entrar lá no link, na plataforma, você vai ver o valor da nossa meta, perfeito? E nós vamos aqui para mais uma aula. Eu quero fechar o capítulo 3 falando sobre o legado ambíguo dos apologistas, né? Desse período dos pais apologistas, né? O nosso querido Roger Olson, nós estamos nos baseando no livro do Roger Olson, né? História da Igreja. História da Igreja não, História da Teologia Cristã, melhor dizendo. Ele vai falar o seguinte, ó, a gente vai comentando. Qual foi a contribuição de apologistas como Justino, Atenágoras e Teófilo à história da teologia cristã? Foi mesmo muito grande. Mas assim como os pais apostólicos, eles deixaram um legado ambíguo. Não fossem os apologistas e a sua obra, o cristianismo poderia facilmente ter sido reduzido a uma religião esotérica de mistério, ou talvez a uma mera religião folclórica, sem qualquer influência na esfera pública mais ampla da cultura. Os apologistas levaram a mensagem cristã a público e defenderam-na com vigor e rigor dos maus entendidos e das falsas acusações. Com isso, colocar a teologia cristã, além das pequenas e simples reflexões dos pais apostólicos, em um novo plano de pensamento formal e racional a respeito das implicações da mensagem apostólica para a crença cristã de Deus, de Cristo, da salvação e de outras crenças importantes. Eu concordo com o Wilson, né, que ele fala que o legado foi ambíguo. Por quê? Porque, como nós falamos em outros vídeos, né, os pais, os apologistas, na tentativa de acertar, obviamente eles cometeram alguns equívocos, né, na sua sistematização, na sua construção, né, no entendimento da cristologia, da pneumatologia, acerca de Deus. Mas, no geral, eles fizeram assim, um trabalho fantástico, lembre-se. Era o segundo século, né? Era ali no terceiro século. As coisas não estavam bem definidas. E sempre procura dizer, por exemplo, que em várias regiões da cristandade, cada região possuía o seu cânon. Livros que nós consideramos apócrifos, epístolas, eram lidas como Epístola de Barnabé, Epístola a Clemente. Alguns evangelhos apócrifos eram tidos como inspirados. Muitas igrejas as tinham em autoestima e consideravam canônicos. Então as coisas não estavam definidas, o cânon não estava fechado, não havia uma teologia sistemática, pronta, definida. A cristologia foi um processo de séculos para se definir no século IV ali. Então eu acho até louvável, né, estas figuras, os pais, né? Eles são de suma importância para a construção. Muitos deles escreveram obras assim relevantes, né? Muitos eram filósofos, escreveram obras relevantes para as autoridades, cartas, né, fazendo defesa. Você viu isso nos outros vídeos anteriores. E escreviam bem, muitos eram filósofos e faziam uma defesa da fé, uma apologética
baseada na filosofia, outros não, mas enfim, de fato, se não fossem esses pais, os seus escritos de importância fazendo defesa da fé, concordo com o que o Olson disse. O cristianismo poderia ter sido pulverizado, poderia ter sido apenas mais uma religião, né? Mais uma facção do judaísmo cheio de conceitos mesclados ao helenismo, né? Então perceba a importância dos pais, né? E demais assim, além disso, esforçaram-se para correlacionar e comunicar essas ideias ao mundo mais amplo da cultura pagã, de modo muito semelhante ao esforço de Paulo em Atenas. Com os apologistas, a teologia cristã oficial se tornaria pública e não apenas um sistema particular de crença para poucos iniciados. Os apologistas também contribuíram muito para a história da teologia cristã na forma de uma reflexão inicial sobre as crenças mais importantes a respeito de Deus e de Jesus Cristo. E ao fazer isso, começaram a criar a base para a doutrina plenamente desenvolvida da Trindade, que ainda seria construída. Infelizmente, a maioria tinha pouco a dizer a respeito do Jesus histórico, que todos acreditavam ser a encarnação no tempo e na existência material do eterno Filho de Deus. Interessante isso, né? Eu até comentei isso, se não me engano, foi no último vídeo, que os primeiros pais se importavam muito em falar e descrever e discursar a respeito do Cristo exaltado, do Logos. Praticamente os discursos acerca do Jesus histórico eram nulos. Eram apenas referências aos evangelhos canônicos. Qualquer citação de um Jesus histórico, né, era apenas citação, não deixaram documentos, não deixaram outros tipos de informações, né? O que há são tentativas dos gnósticos de criar ali, por exemplo, o Evangelho de Tomé, fazendo a narrativa da infância de Jesus. Isso não se conta, né? Não se conta porque não era verdade, são lendas, histórias criadas pelos gnósticos, mas nenhum tipo de documento, texto que realmente traga um vislumbre do Jesus histórico. Algo que os estudiosos, né, você sabe, você que acompanha um pouco sobre a questão do Jesus histórico, os estudiosos vêm fazendo isso já desde o século XVIII. Século XVIII para cá, houve a primeira onda, a segunda onda, não de coronavírus, mas a primeira e segunda onda da busca do Jesus histórico, né, assim que os acadêmicos se referem. É algo interessante. É interessante por quê? Porque isso é um assunto que foi ignorado ali pelos primeiros pais, ali, os apologistas, né? Muito interessante isso, século II, III, IV. E agora eu digo, nos últimos 200, 300 anos, é que houve um despertar para a busca do Jesus histórico. Se há uma segunda ou terceira busca, é porque não encontraram. E muitos acadêmicos dizem que é uma busca irrelevante, inútil. Mas você sabe, né, que é disso que vivem os acadêmicos. De especular, de trazer questões polêmicas, eles precisam ter algum assunto. Então, vivem nessa busca, até hoje, sempre digo, até hoje não encontraram o Jesus histórico. E o debate, a discussão no meio dos acadêmicos continua. Né? Mas é interessante isso, né? Perdão. Vamos lá, o que a gente diz mais aqui? Os apologistas também contribuíram muito mais para a história da teologia cristã na forma de uma reflexão inicial sobre as crenças mais importantes a respeito de Deus e de Jesus Cristo. Ao fazer isso, começaram a criar a base para a doutrina plenamente desenvolvida da Trindade, que seria construída. Infelizmente, a maioria tinha pouco a dizer a respeito de Jesus histórico, né? Como eu disse, que todos acreditavam ser a encarnação no tempo e na existência material do eterno Filho de Deus. Sua preocupação principal, no entanto, era explicar o significado da crença cristã em Jesus como Deus encarnado. Para explicarem isso aos gregos e romanos não cristãos, apelaram para o conceito bem conhecido do Logos cósmico, um mediador espiritual entre o mundo divino e o mundo material. Embora frequentemente confundisse o Logos pré-existente com o Espírito Santo, ou pelo menos deixassem de fazer uma distinção apropriada deles, os apologistas explicaram o monoteísmo cristão como a crença num só Deus, o Pai de todos, sua emanação, o Logos, o Filho de Deus, que é eterno nele e que dele sai para o mundo, e o Espírito Santo, que é a sabedoria e o poder do Pai.
O uso da filosofia grega pelos apologistas tem sido calorosamente debatido entre os cristãos. O pensador cristão francês do século XVII, Blaise Pascal, declarou: o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí? O que você acha? Blaise Pascal, que era católico, filósofo, matemático, um grande pensador, disse que no século XVII que o Deus dos filósofos não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A gente precisa saber qual contexto ele disse isso, né? Quais filósofos? Pagãos ou os filósofos cristãos? Eu entendo que se forem os filósofos pagãos, de fato, não é o mesmo Deus do cristianismo. Mas eu não posso dizer que um cristão que seja filósofo, né, que o Deus que ele serve não é o mesmo Deus que eu sirvo. A gente precisa saber. Se ele está generalizando, dizendo que qualquer filósofo, né, que diga que um Deus não é o mesmo, é uma espécie de extremismo, né, um radicalismo que, por exemplo, eu não concordo. A gente sabe, né, que a filosofia é serva da teologia. Portanto, eu entendo que é possível sim ser um filósofo e ser extremamente conservador, bíblico. Você pode usar os conceitos filosóficos para especular, mas ao mesmo tempo você pode se manter fiel, né? Olha o que diz mais aqui. Muitos críticos acusaram os apologistas de criarem conscientemente uma mistura do pensamento hebraico e cristão a respeito de Deus com as ideias gregas, especialmente platônicas de deidade. O influente historiador eclesiástico protestante Adolf Harnack chamou a helenização do cristianismo e traçou seu curso desde os apologistas até os pais posteriores da igreja. Esse teólogo aqui, Adolf Harnack, que é um teólogo luterano, ele muito respeitado no academicismo, ele escreveu uma obra chamada Dogma Cristão, né? Se não me equivoco agora o nome. Dogma do cristianismo. E nessa obra ele vai desconstruir, sim, os dogmas que você crê, que nós cremos, né? Por exemplo, na divindade de Jesus. Ele vai dizer que o cristianismo, os evangelhos, eles foram influenciados pelo helenismo. Portanto, a visão que os evangelhos apresentam de Jesus, segundo Harnack, é uma visão totalmente irreal, não verossímil da pessoa de Jesus. Então, portanto, a ideia de Jesus como Deus é uma construção da igreja, é um dogma. E ele vai dizer que os próprios evangelhos que nós consideramos inspirados e canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram extremamente influenciados pelo helenismo, pela igreja helênica. Portanto, nós não podemos crer e nem ensinar, segundo Harnack, que os conceitos apresentados ali pelos evangelhos, como Jesus, o Filho de Deus, possam ser de fato algo verídico. Pois é. Um liberal, é considerado um liberal, né? Teólogo alemão, Adolf Harnack. Então ele chama isso de helenização do cristianismo. E aí? Claro, né? Nós como conservadores, ortodoxos, nós não seguimos essa linha, mas muitos pensadores, principalmente os alemães, luteranos, né? A maioria desses grandes teólogos liberais foram luteranos, né? Bultmann, Emil Brunner, embora fosse do movimento da dialética da neo-ortodoxia, ele muito resquício do liberalismo, Adolf Harnack, etc. São vários. Também o Albert Schweitzer, muitos teólogos alemães, luteranos, e com esse viés extremamente de desconstruir o que eu e você cremos e ensinamos, né? Perigoso isso. Outros historiadores eclesiásticos defendem-nos e as suas teologias contra semelhantes acusações. Robert Greene é talvez quem chega mais perto da avaliação exata dos apologistas quando escreve que, a despeito da teologia semifilosófica inadequada, os apologistas realmente mantiveram boa parte da doutrina bíblica. Sua tendência de enfatizar demasiadamente a infinidade e a perfeição de Deus, definidas em termos filosóficos gregos, contribuiu para a dificuldade de os cristãos posteriormente entenderem e explicar a encarnação, Deus na carne humana, experimentando os sofrimentos, as limitações e até a morte. Apesar disso, descobrimos nos seus escritos muitas joias da verdade cristã e também
profundo entendimento do viver cristão. Até a última quarta parte do século II, o cristianismo não tinha nenhum grande doutrinador. Nenhum pai apostólico ou apologista é superior aos demais. Nenhum foi um grande pensador sistemático que reuniu a crença cristã num conjunto coerente que fosse verdadeiramente bíblico e inteligível às mentes pagãs indagadoras. O primeiro grande teólogo sistemático da história da teologia cristã foi Irineu, bispo de Lyon. Sua contribuição para essa história será descrita a seguir. Pois é, na próxima aula nós vamos entrar em Irineu de Lyon, sim, o grande pai da igreja, apologeta que escreveu, né, a famosa obra Adversus Haereses, traduzido, né, para Irineu de Lyon contra as heresias, uma obra aí que tem aí muito famosa em língua portuguesa, você sabe, aquela coletânea verdinha da Paulus, dos pais da igreja. Nós estamos com expectativa desta obra ser traduzida também, ser publicada mais barato, né, mais em conta pela livraria Família Cristã. Pois é, fechamos aí mais uma aula, que Deus possa te abençoar. Dê o like, comente, compartilhe com os amigos, Deus te abençoe e até a próxima.